quando eu fui dar uma olhada assim nas coisas que não podiam ficar de fora do papo de hoje, é muito grande, cara. É muita coisa que acontece lá o tempo inteiro sem parar. Por exemplo, tem umas aqui que dá pra. Que são mais. Que eu queria saber como você se sentiu, na verdade. Que como é que tu se sentiu com a saída do Cássio? Cara, foi muita coisa, né? Assim, foi uma coisa atrás da outra, cara. Já tinha a turbulência da gente estar mal no campeonato, de um elenco montado às pressas, porque o Corinthians não tinha dinheiro no caixa, não tinha credibilidade. E quando a gente ia comprar jogador, ninguém queria vender. E quando vendia era muito mais caro, eram multas altas. Tivemos que correr o risco. Por isso que a gente teve uma janela com gasto absurdo, né? Que depois, na segunda janela, gastamos o mínimo possível. E esse ano, graças a Deus, não gastamos nada. Então era uma pressão atrás da outra, cara. Assim, a gente não tinha tempo de respirar. E aí, quando veio a notícia do Cássio sair, cara, assim, foi uma bomba atômica, né? Tentei de tudo, né? Tentei dentro das nossas possibilidades, mas também vinha por um lado que era era um ciclo que se encerrava e o Corinthians realmente, a gente teve essa coragem de reformular, passar por essa reformulação. E eu, cara, assim, sempre muito tranquilo, muito sereno nesse sentido. Sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E aí, graças a Deus, a gente perde o Cássio, a gente perde o Carlos Miguel, mas logo em seguida vem o Hugo, que se acerta. Uma grande conquista que está nos deixando muito feliz. O Hugo, eu gosto muito do Hugo também, né? Fantástico, ser humano também maravilhoso. É que eu sou Flamengo, né? Eu gosto. Gosto muito. Pô, mas eu tenho visto lá que a galera os corintianos estão felizes com o Hugo também. Muito né? feliz, cara. O Hugo tá mandando bem demais. O Hugo vestiu muito bem a camisa, parece que está no clube já há 10 anos. Hoje é um corintiano. Isso é o que te dá mais tesão, cara? Quando tu contrata um cara e o cara é muito Corinthians? Muito, cara. E todo esse grupo que nós temos lá foi atletas que quiseram vir jogar no Corinthians. Que isso é mais gratificante, que isso dá mais prazer, cara. Porque você está fazendo a coisa correta. E a gente viu a transformação do Corinthians nesse sentido. Porque antes ninguém queria vir jogar no Corinthians. E de repente, eu sempre deixei claro, vai jogar aqui quem tiver nossas características e quem realmente quer jogar no Corinthians. Uhum. E esses atletas todos escolhidos a dedo, todos eles, rapaz. Teve atletas que tinham até quase o triplo de proposta que nós oferecemos na época. E o projeto que nós mostramos, o planejamento que nós tínhamos durante toda a nossa gestão, os 3 anos, cara, eles abraçaram e é isso que a gente quer. Então, assim, por isso que deu muito certo nesse sentido, porque todos que vieram queriam jogar no Corinthians. Entendi. Bom, tem eu te perguntei lá embaixo, disse que ia te perguntar aqui também. E o Gabigol, cara? O Gabigol me aparece com camisa de Corinthians aqui e ali. Rola ali um certo... Pelo menos assim, pra galera que tá olhando, a gente tá... Nossa, parece um namoro isso daí. O que será que tá acontecendo e tal? Tu quase contratou o Gabigol, cara? Eu tinha um desejo, cara, mas a gente sabia nossas dificuldades. A parte financeira era muito complicada. A gente sabia que era um jogador muito caro. E a gente sabia que era muito difícil. E eu sempre deixava claro que quando surgiam as brincadeiras, né? Ele falando, camisa, essas coisas, eu deixava claro, cara, ele tem a cara do Corinthians, é um sonho. E às vezes até fui criticado, você prometeu? Não, nunca prometi, eu sempre deixei claro que era um sonho. E eu, como presidente, o mínimo que eu tinha que fazer é tentar ao máximo trazê-lo, né? Chegamos a ter algumas conversas, mas infelizmente existia uma multa muito alta, e ele estava muito bem no Flamengo também. A gente sabia que ia ser difícil, mas de repente, né, uma hora ou outra, quem sabe? Porque jogador é assim, né? Tem hora que dá assim, vou. Aí acaba fechando o negócio, mas a gente sabia que ia ser muito difícil, mas era um jogador no momento que eu queria muito. Então, de fato, rolou ali Rolou. Entendi. Não tem como a gente não falar da Vai de Bet, né? Sim. Que eu vi 370, 360 milhões, qual que é o valor exato? 370. 370 10 foi de antecipação, porque existia uma multa que até eles aproveitaram para bater em mim, que você pagou uma multa de 40 milhões da PixBet, ao contrário. Existia uma multa deles, né, que nós dividimos com a Vai de Bet, eles deram 10, nós demos 10, para descontar na 36ª parcela, os 10 milhões, e aí existia uma antecipação que a antiga gestão fez de 30 milhões. Tá. Como ela tinha cumprido um ano, né, descontou 10 milhões, ficou 20 milhões. E era isso que a gente só devolveu, não é multa, nós não pagamos multa para a PixBet, nós tivemos que devolver um dinheiro que eles anteciparam. Entendi. E aí eu sei que tem uma porrada de coisa que não dá para falar, porque... Bom, você deu um depoimento outro dia pra polícia, né? Que já queria depor faz tempo, não vi a hora. Ah, é? Eu pensei que tivesse lido que a galera tinha tentado adiar. Não, ao contrário, sempre quis. Já queria, não só agora, como eu queria já antes, no começo do processo. Já tem quase um ano. Isso é porque tu tem certeza que tu tá limpo? Não, tudo tranquilo. Foi eu que negociei tudo, foi eu que fiz tudo, junto com o jurídico, junto com o compliance, junto com o jurídico dele, junto com o meu marketing, junto com o meu financeiro. Tu que fez tudo? Tudo, eu não faço nada sozinho. Então,
que aconteceu, cara? Nada, cara. Quando foi apresentado para nós o intermediário, eu estava no clube, não tinha tomado posse ainda, né? Estava no clube que eu fazia até. A gente estava numa transição que não teve, mas eu estava no clube o dia a dia, entendendo, já que eu era presidente, eu tinha acesso livre em algumas situações. E nesse dia me chega o meu administrativo, Marcelo Mariano, falando, ó, esse rapaz está trazendo uma nova empresa assim, assim. Só que eu estava negociando com a Pixbet e com a Betano. E aí eu falei, poxa, Marcelinho, toca lá, eu estava na correria, que tumulto, mil e uma coisa, muitas propostas, muita gente já procurando, muitas renovações de contrato já procurando, querendo entender algumas situações. E eu falei, toca lá, Marcelinho. E aí logo em seguida ele vem, ó, ele marcou uma reunião dia 27. Eu falei, Marcelinho, dia 27 eu não consigo, porque eu já tinha um almoço em Peruíbe, na casa do meu ex-diretor de futebol. Eu tenho um almoço de família, de comemoração, porque a gente, né, eu vou viajar no outro dia, ia descansar uns dias na casa de praia lá de um amigo nosso. E eu falei, não consigo. Ele falou, presidente, poxa, o presidente da VideBet está vindo aqui só para te conhecer. E não foi para fechar. A gente só ia, porque era um valor absurdo, né? Que nem eu acreditava. Tu não estava nem acreditando, não, né? Na verdade, a gente já tinha um valor e eu fui trocando. Por isso que eu falei, fui elevando. E aí, cara, a gente chegou lá nesse momento, eu conheci o presidente, só nós dois. Ele quis entender como que era. Eu falei, é assim, eu já tenho assim. Ah, mas dá para fazer assim? Não, não dá. Eu quero... Aí ele queria outras propriedades, como feminino, como futsal, como... acho que era isso. Eu falei, não, aí você tem que me dar mais 10 milhões por cada, porque eu estou te cedendo outras áreas. Aí é 130, não, é 110, aí chegamos a 120. Mas assim, foi uma coisa muito rápida, tá bom. E eu tinha um compromisso, falei, agora vocês fazem a tratativa, já manda para o jurídico e saí, não participei mais de nada. Né? Como eu faço com todas as outras negociações. Eu negociei meião, 1 milhão e 200, negociei camisa 30, negociei calção 6, negociei costas 16, como eu negociei teve um bi 150, como eu estou fazendo uma outra negociação também recorde agora. Cara, assim, nunca teve problema. E a hora que eu faço a negociação, já joga para o jurídico já analisa, já aprova. Quando a VideBet sai numa sexta-feira, eu estava em Londres, né? Vim até antecipado, eu estava fazendo negociação, estava vendendo o Wesley e estava falando sobre patrocínio também. E aí me falam, tal, eu venho correndo para o Brasil. A VideBet sai eu cheguei na quinta, a VideBet sai na sexta. No domingo eu já tive uma grande proposta de 200 milhões. Fiquei o domingo inteirinho almoçando num restaurante aqui nos Jardins e fazendo as tratativas. Na mesma hora, já mandei para o jurídico e para o Complice. A empresa tem um capital de giro de 500 milhões, mas ela não tinha um capital fixo que desse a garantia de 100 milhões. Entendi. Aí o Complice, presidente, aqui tem uma ressalva, aí vai de você. Falei, negativo. Se você está falando que eu tenho um risco, porque ela não tem um patrimônio fixo de 100 milhões para sustentar essa multa de 100 milhões, eu não vou correr esse risco. Quem sou eu? É você que está me dando. Então, para você ter uma ideia como a gente faz a coisa muito profissional, se eles falam para mim, coloca um detalhezinho, eu não vou. Não, minha obrigação é atrás de outro. Logo em seguida, consegui mais duas de valor maior, 103 milhões, de 300 e poucos milhões, 309 milhões. Consegui outro de 309 milhões. Consegui 2 seguida. Os 2 foram aprovados. Quando eles chegam para mim, presidente, os 2 estão aprovados, o que você acha? Eu falei, aí é com vocês. A minha parte eu fiz negociação, agora escolhe. Quem escolheu a Sport da Sorte foi o meu marketing, junto com o financeiro, pelas entregas de marketing e pela parte financeira que eles ajudariam, que graças a Deus que deu certo, ajudando no Memphis, ajudando em outras situações. Então, para você ter uma ideia, tudo que eu faço é profissional. Então, por isso que eu estava muito tranquilo em termos de queria depor antes, eu quero logo resolver esse problema. Aliás, porque foi eu que cessei o pagamento de comissão, foi eu que cessei, eu que assinei para investigar o contrato, foi eu que fiz tudo, cara. Então, se eu tivesse alguma coisa, aliás, quando chegou até mim, eu falei, vai para a polícia. Se alguém dever, que pague. Ah, vai explodir na imprensa. Explode, pode explodir. Se alguém dever aqui, que pague, cara. Aqui é muito tranquilo. E sempre foi assim com tudo. É tanto que eu mandei o diretor em meu futebol embora, que era o meu melhor amigo na política. Amigo, aqui não tem amigo. Meu amigo é do portão para fora. Aqui dentro é o Corinthians. Eu sou Corinthians. Eu vou administrar como é minha empresa. Eu saio da minha sala, eu desligo o ar-condicionado, desligo luz. Eu estou há 1 ano e 4 meses. Eu estou há 14 meses como gestão. Eu tenho um cartão corporativo entre o clube de R$1 milhão, eu nunca gastei R$1. Aí quiseram manchar minha imagem juntando cartões corporativos de outros departamentos para juntar. Quer dizer, eu duvido que algum dia um presidente ficou 1 mês sem gastar. Eu estou há 14 meses sem gastar R$1. Cara, eu trato o Corinthians como se fosse minha empresa. E além de tudo, estou indo bater o recorde de receita, buscando dinheiro, brigando, viajo a cada 1 dia e meio. Às vezes, para ver minha filha, ela tem que ir. O meu filho ainda até vejo mais, porque ele vai nos jogos comigo, que eu não abro mão disso, é a única coisa que eu tenho. A única coisa que o Corinthians me paga é gasolina, o resto não me paga mais nada, cara. Então, tudo isso aí é pelo Corinthians. Então, foi muito tranquilo a negociação com a VideBet. E aí eu te digo, quando assinamos o contrato,
lá assinou um contrato de 370 milhões. Olhou quem era intermediária e quem era o Corinthians, aprovaram. O Corinthians olhou quem era intermediária e quem era a patrocinadora. Deram as garantias, aprovaram. 5 meses depois, rescindiram o contrato. Por que também ali já não falaram, não é essa intermediadora? Não falaram. 1 ano depois, não é essa intermediadora, mas eles que vieram falar comigo. Ninguém mais veio falar comigo. Então a minha participação só é essa com todos. Eu negocio o jurídico e os outros departamentos que tomam conta. Foi todo esse rolo aí que te colocou numa situação do impeachment no ano passado, não foi? Então, tudo armação orquestrada por o meu ex-diretor de futebol, que foi condenado agora, entendeu? Ele que saiu disparando, que eu falei que não tinha comissão, eu nunca falei isso. O cara que tu fez uma denúncia? Isso. Tá. E aí... Foi afastado agora no dia 10, né? Isso. Aí, cara... Dá pra gente falar o nome dele? Não, o meu ex-diretor é o Rubão. Ah, não, então é outro cara. Não, outro cara bom. é outra situação que também foi uma perseguição lascada, enfim. Mas aí, cara, ele não provou nada e saiu disparando uma coisa, porque ele também, aí tem outras coisas que tá sob segredo de justiça, que a gente falou lá e, cara, tá aí, cara. O cara que disparou tudo, por quê? Por que não falou então antes? Vestiu até boné, vestiu camisa, por que não falou antes? Entendi. Aí porque eu mandei embora? Quer dizer, se eu tivesse alguma situação, eu não ia mandar embora. Vem cá. Não, cara, a vida é muito limpa, a coisa foi feita muito honesta, em prol do Corinthians, sangrei até o final para poder trazer uma receita enorme para o Corinthians. E, cara, tudo certo. O Corinthians não teve, nesse sentido, prejuízo, a empresa pagou em dia, agora tem uma multa para pagar, que assim que terminar o processo, aí tem que, o jurídico vai tomar conta disso. Esse processo do impeachment que começa no ano passado ali, vai, quem tá de fora olha assim, pô, aí, ganhar esses 9 jogos em seguida aí deu uma segurada no Augusto Melo. Porque tem o contexto. Sim, tem o contexto futebol é tudo. Tem o que acontece no campo ali pode te atrapalhar ou te ajudar, né? Será que isso vai? Do jeito que a Vai de Bet foi andando, que o processo foi andando ali, pode acontecer de tu ser indiciado. E se tu for indiciado, aí volta o processo e os caras vão querer te derrubar de qualquer maneira. Sim, cara, não tem embasamento, eu confio muito na polícia, tanto que se tivesse alguma coisa, já tinha pego, faz quase 1 ano isso, né? Ou 9 meses, 10 meses. Então eu confio muito, o meu depoimento foi tudo claro, tudo que aconteceu, tá lá, não tem envolvimento nenhum, o Corinthians é vítima disso. Quanto a isso é muito tranquilo, é que eles juntaram toda essa situação com o futebol mal, aí você brigar por um sistema bruto, cara. Entendeu? Brigar, quem era o Augusto? De repente eu tiro um grupo que está lá 17 para 20 anos, cara. Então quem era o Augusto? Augusto assume e realmente de uma hora para outra está profissionalizando o Corinthians, está trocando contratos que não são bons por contratos ótimos para o Corinthians, trazendo dinheiro novo nesse sentido. Tinha contratos que não traziam dinheiro suficiente para o Corinthians. Com novos contratos eu estou trazendo muito mais do que se recebia antes. Então tem alguma coisa errada, cara. Estou atrapalhando alguém não está gostando de eu estar mudando esses contratos. Então eles juntam tudo para tentar manchar a imagem e tentar dar um golpe e tomar o poder a todo custo, sendo que eu fui eleito democraticamente, quase 70%, pelo próprio sócio do clube que tem essa visão, que a gente também está melhorando o clube em todo sentido, em termos de manutenção congelada, dando condição para novos sócios. Em 3 meses eu trouxe mais de 4.500 pessoas para dentro do clube, que eu preciso ser autossustentável aquele clube. Eu tenho que buscar, é o meu trabalho de gestor. E o Corinthians é tão grande que assim, cara, tem um problema lá com cambista, não tem? Sim. Ou tava tendo. Sim. Me conta um pouco sobre como é que isso acontece e como é que isso se resolve. Eu vi, acho que foi eu anotei aqui, o Marcelo Munhoz falando sobre cambismo lá, que estava acontecendo e tudo mais, mas... Cara, esse cidadão foi diretor da TI que nós colocamos, foi nós que colocamos esse cidadão, trabalhou lá 1 ano, cara, nunca falou nada, nunca teve nada, até falou que nunca teve reunião. Teve reunião sim, teve reunião de licitação das catracas, do fiel torcedor. Então contou um monte de baboseira aí, tá com um processo nas costas, enfim. Acho que eu vi a nota falando, então, falou um monte de coisa que até no dia ele falou, tem rolo de ingresso, vamos pra delegacia agora, cara, vamos agora. Tem rolo, mostra pra gente onde tá o rolo, vamos prender se alguém tem rolo. Tanto que agora a polícia fez investigação, não tem nenhum tipo de problema com o cambista, nós, a direção, essa gestão não tem nenhum tipo de me fugiu até a palavra agora, de conluio com o cambista, enfim, não tem nada disso. Foi provado agora que até usaram isso como cunho político, que é um absurdo. Então você vê, cada faísquinha que tem, vem outro para... Por quê? Porque eu mandei o cara embora. Por que eu mandei o cara embora?
Porque o que a gente imaginava, eu teria que perguntar para ele por que ele foi na empresa, quem pagou a passagem, o que ele fez. Tem um monte de coisa aí que está aí em processo, cara, que ele vai ter que justificar. Mas sai atacando. Um cara de TI que sai de uma TI e fica atacando, como é que ele vai trabalhar em outra TI, cara? Quem vai confiar num cidadão desse? Então tem muitas coisas aí, cara, que tem que se explicar. E aí, nós que mexemos com isso também, nós derrubamos mais de 60 sites de cambistas. Isso que eu quero saber. Pulando, Marcelo, fala para mim o que está acontecendo. Vai. Derrubamos mais de 60 sites. É tanto que me mandaram prints até contratando, né, pessoas para poder fazer os robozinhos para ficar comprando essas coisas. Pra você ter uma ideia que nós travamos tudo. Eu fui o primeiro a travar ingresso de todo mundo, fui o primeiro a travar as credenciais de todo mundo, para a gente poder ter um controle geral disso. Vocês já sabem qual é a brecha que eles usam para... Não, ainda é muito complicado, cara. A gente só vai realmente eliminar isso com totalmente implantado o reconhecimento facial. Entendi. Porque aí acaba o ingresso físico, você vai ser tudo por imagem, até dinheiro você não vai precisar levar mais, você faz lá um depósito lá e com a sua facial você faz toda. Hoje a estrutura, a tecnologia é muito forte nesse sentido. Ou seja, o Corinthians hoje ele está automatizando tudo, está tendo uma estrutura e aí o torcedor pode ficar tranquilo. E aliás, deixa eu deixar bem claro, nós batemos um recorde, mais de 70% dos nossos ingressos foi para o fiel torcedor, cara. Então isso é uma conquista muito grande, que é uma promessa até de campanha. E se Deus quiser, com o reconhecimento facial, a gente chega a um 75%, 78% aí, que é o que a gente pretendia pro fiel torcedor. Por isso que eu mantenho o ingresso barato, cara. Entendi. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.